Fala pessoal, como é que vocês estão? Rafael Rottman aqui. Então, hoje eu falarei de quatro presidentes. São basicamente presidentes do mesmo time, mas que eles têm uma importância muito alta. E vou acrescentar um adendo sobre mais um de um clube. Os presidentes em questão são o Paulo Amaral, ex-presidente de São Paulo, Marcelo Portugal Gouveia, também ex-presidente do São Paulo, o ex-presidente do Palmeiras, Carlos Bernardo Fatina Nunes e, claro, Mustafa Contursi. Quem são eles? Então, antes de começar, esse vídeo é uma continuação daquele vídeo que eu fiz, eu acho que há 2 meses, sobre a importância desses presidentes para os clubes. E eu falarei a importância deles. Esses presidentes foram o que podemos dizer que, tanto para São Paulo e Palmeiras, começaram uma reformulação gigante. Uma no Palmeiras dos anos 90 e o São Paulo nos anos 2000. O Fatini, Carlos Fatini, ex-presidente do Palmeiras, tem uma importância grande. Seu mandato foi de 89 a 92. Por quê? Foi o presidente que deu início à Era Parmalat. A Era Parmalat começou com ele. Ele fez o contrato, fez tudo, e o Mustafa Contursi assumiu em 93 até a sua saída em 2004, quando o time acabou sendo rebaixado. No caso, mandato deles, teve importância muito grande, porque o Mustafa, podemos dizer que, se não um dos melhores, é o melhor presidente da história do Palmeiras. Sim, é o melhor. Por quê? Ele ganhou tudo que podia imaginar. Contratou o Vanderlei Luxemburgo, a Parmalat, que controlava o futebol, trouxe jogadores de renome. Todos vocês lembram, vocês que são dessa época, os anos 90 e anos 2000, que o pessoal lembra um pouco, a gente lembra que o Palmeiras tinha Veloso e Sérgio, contratou depois o Cafu, tinha o Clebão, Galeano, Edmundo, Edilson, Ricon, Rivaldo, ou seja, uma leva de grandes jogadores, Mazinho, Zinho, César Sampaio, Antônio Carlos Zago, ou seja, era galácticos esse time. Tanto que o time do Palmeiras só trouxe técnicos de renome. 93, 94, Luxemburgo, veio em 95, não veio técnico de renome, veio um treinador bem desconhecido para a época, 96 veio o Luxemburgo, aí veio o Felipão e ganhou tudo o Felipão com o Palmeiras. Tinha uma rivalidade muito grande o Palmeiras com 2 times nesse período, São Paulo, que era o São Paulo do Tele, e depois o Grêmio. Sim, o Grêmio, que era o grande rival também do Palmeiras nos anos 90, junto com o São Paulo. Todos sabem, o Luxemburgo ganhou tudo, fez aquele time magnífico do Palmeiras, do Paulista de 96, do ataque de 100 gols, que tinha Veloso, Cafu, o Clebão, como no zagueiros, tinha o Antônio, tinha o Júnior, Juninho, que jogou depois do São Paulo na lateral esquerda, tinha o Amaral, Flávio Conceição, Rivaldo, Djalminha, Luizão e Miller. É um time excepcional, era um time muito bom, ainda tinha um Galeano. Tem um time de 99 que também era muito bom, o Alex, Paulo Nunes, Oséias, ou seja, um time bom pra caramba também. Tinha um Juninho que fazia parte do time também, o Marcos que estava iniciando, ou seja, era uma gestão muito boa. Foi uma gestão que deu tudo ao Palmeiras. Quando saiu essa gestão, o Palmeiras entrou numa crise ferrenda, uma crise muito grande. Por quê? Muitos sabem que o último jogo da Parmalat do Palmeiras foi, eu acho, contra o Vasco, no Mercosul de 2000, onde o Palmeiras tomou aquela virada fantástica de 4-3, com o Vasco voando no segundo tempo, 1 ou 2 jogadores a menos. O Palmeiras iniciava uma crise, porque nesse período, o Palmeiras, ele não controlava o futebol em si, a Parmalat. Aí o Mustafa estudou muito, o time caiu em 2002, mas o Mustafa organizou tudo para o time ficar um tempo bem financeiramente. E foi o que aconteceu. O time ganhou a Série B, ficou alguns jogadores, ele trouxe base, formou base, jogadores vieram, e o time voltou em 2004. Em 2004 terminou na 4ª colocação do Brasileiro de 2004. Ou seja, para um time que há um ano estava na Série B, terminar em 4º, cara, foi uma vitória muito grande para o Palmeiras. O Mustafa deixou o Palmeiras, podemos dizer, por cima. Ele deixou o time bem pra caramba, porque ele fez a besteira, ele caiu o time, ele falou, eu vou ficar e vou levar esse time de volta. Ele levou. Inclusive levou o time para a Libertadores do ano seguinte. Então o Mustafa Contursi tem uma importância muito grande, porque apesar de ter ferrado com o time, ele conseguiu ajudar o time até certo período. Seria como o que o Paulo Nobre fez recentemente, doando dinheiro para deixar o Palmeiras bem financeiramente. O Palmeiras já quitou as dívidas com ele. Então o Mustafa tem essa importância tão grande quanto a do Paulo Nobre. Então a importância quase que é a mesma de ambos.
Então, tanto que o Fatino, que depois fez o contrato, não ganhou coisas relevantes do Palmeiras, mas fazendo o contrato, a importância do Fatino por ter conseguido fechar o acordo com a Parmalat. Então, dois presidentes históricos do Palmeiras. E agora, Paulo Amaral e, claro, Marcelo Portugal Gouveia pelo lado do São Paulo. O Paulo Amaral assumiu o time em 2000. Em 2000 foi o primeiro mandato dele, especificamente. O Paulo Amaral, olhando a data, assumiu, olhando aqui o meu roteiro, foi 29 de abril de 2000. Foi no período que o São Paulo estava disputando a Copa do Brasil, tinha Lever Cup, Rogério Ceni no auge, ou seja, estava muito bem o time de São Paulo. Nesse período, o São Paulo montou times muito bons no comando dele, mas não foi aquele comando, mas foi um comando de transição para que viria a ser o São Paulo de Marcelo Portugal Gouveia. Sim. Por quê? Nesse período, o São Paulo passou por algumas capengadas. Ficou eliminado pelo Atlético no Brasileiro de 2001, não foi bem no Brasileiro de 2000. Então, vice-campeão da Copa do Brasil, apesar de ter ganhado o Paulista, ele deu essa capengada, o Paulo Amaral, saiu perdendo para o Portugal Gouveia, porque eu não tenho dúvida que ele conseguiria fazer o São Paulo vencer no mandato, como o Portugal Gouveia fez. Ele que entrou com o patrocínio da LG no São Paulo. Se o São Paulo teve o patrocínio na LG a partir de 2001, foi por causa do Paulo Amaral e ficou durante muito tempo, 8 anos com esse patrocínio. Foi um patrocínio vitorioso. Portugal Gouveia assumiu em abril de 2000, em 20 de abril, se não me engano, se é mais específico, deixa eu olhar aqui. Foi 20 de abril de 2002, o primeiro mandato dele, assumiu. E ele montou um time galáctico em 2002 para o São Paulo, tanto que ele é um dos responsáveis pelo Campeonato Brasileiro não ser mais de mata-mata. Sim, ele foi um dos responsáveis, fez de tudo e conseguiu. O que aconteceu? Em 2000, o São Paulo montou um time, em 2002, um time muito bom. Tinha Rogério Ceni, Gustavo Neri, Leandro Amaral, Kaká, Rogério Batista, Luiz Fabiano, Ricardinho fazia parte do time, Maldonado era um dos volantes, e o treinador para esse time, que foi no segundo semestre, depois da Copa, Oswaldo de Oliveira. O time foi fantástico no primeiro turno do Brasileiro, no caso no turno da primeira fase, mas perdeu para o Santos no mata-mata. E depois dessa eliminação, a CBF havia fazendo um calendário triênio, no caso só de mata-mata. Depois dessa eliminação, que eu acho que nem a CBF esperava, o São Paulo fez de tudo, mata-mata não ocorrer mais. E sim, a CBF atendeu o pedido e em 2003 veio pontos corridos. O que foi um absurdo para muitos clubes, acharam um absurdo, mas o São Paulo já mostrava que ia disputar bem os pontos corridos. Em 2003, o São Paulo terminou em terceiro ou quarto no Brasileirão. Mesma colocação em 2004, São Paulo foi para a Libertadores, montou um time ok na Libertadores 2004, trouxe alguns jogadores do Goiás, como Grafite veio para o time, veio Danilo, Marquinhos, Gustavo Neri era o lateral esquerdo da equipe, já tinha o Cicinho, o Fabão, se não me engano, já estava no time, como também o Lugano em 2004, Rogério Ceni, o Luiz Fabiano era o atacante da equipe, ele saiu logo depois da Libertadores 2004, ou seja, era um time muito bom. Só que o time caiu na semifinal, o Portugal Gouveia fez o quê? Mexeu uma pessoa, contratou um jogador ou outro. Aí veio 2005, que foi primeiro o auge, né, do São Paulo com o Marcelo Portugal Gouveia. Rogério Ceni, Lugano, Fabão e Ed Carlos, Cicinho e Júnior nas alas. O Gustavo Neri havia saído do time em 2005. Tenho certeza que se o Gustavo Neri ficasse, ia ser uma disputa muito boa entre eles. Entre o Júnior e o Gustavo Neri, que eram baita laterais. Inclusive, os treinadores dessa equipe, para deixar claro, passaram-se alguns. O Oswaldo, Roberto Rojas, que é ex-goleiro chileno, jogou no São Paulo também e foi treinador do time. Veio o Cuca para 2004, primeiro semestre, ele ficou até certo período. Veio o Leão, montou o time base da Libertadores 2005. Muita gente acha que foi o Cuca, não. Foi o Leão, montou o time base, ganhou o Paulista, o Autori tocou o projeto e ganhou. E o time que, como eu falei, Rogério Ceni, Fabão, Ed Carlos Lugano, Cicinho Júnior, Mineiro e Josué, que chegaram em 2005, Mineiro do São Caetano e o Josué do Goiás, Danilo, e no ataque, Grafite e Luizão. Sim, esse era o time titular. O time reserva, tinha na reserva, claro, o Diego Tardelli, que estava muito bem nesse ano, tinha o Souza, que chegou em 2003, 2004, o Fábio Santos, que veio fazer história no Corinthians, fazia parte do time do São Paulo também, ou seja, era uma base muito boa do São Paulo. Tinha o goleiro Roger, o zagueiro Alex, o Alex Bruno, era uma base muito boa e muito forte. E esse time, comandado pelo Leão no primeiro semestre, ele saiu depois do Paulista, Autuori assumiu,
e deixou o time melhor ainda. Ele acrescentou a qualidade dele, o time já estava 70% pronto e ele acrescentou os 30% da qualidade dele e ganhou. Ganhou a Libertadores em cima do Atlético, da maneira que foi, eliminou o River Plate, 2 jogos incríveis. Isso na gestão Portugal Gouveia, fazendo uma gestão boa, não gastando tanto dinheiro, São Paulo bem financeiramente, e veio o Mundial em 2000, que foi a última cartada do São Paulo. Eu falei que ia botar um asterisco aqui, e sim, o asterisco é no Juvenal Juventus. Por quê? Portugal Gouveia saiu da presidência em 2006, para ser exato, ele saiu dia 17 de abril de 2006, saiu 17 de abril, e o Juvenal assumiu. O primeiro mandato do Juvenal foi ruim? Não, não foi. Foi ótimo o primeiro mandato do Juvenal. Por quê? Porque o Juvenal foi tricampeão brasileiro seguido, 2006, 2007, 2008. Estou trazendo o Muricy, perdeu umas peças, trouxe outra de reposição. Em 2006 o time era praticamente o mesmo. Não tinha mais o Cicinho, que havia saído para o Real Madrid. Não tinha mais o Luizão e o Amoroso, mas tinha alguns jogadores que estavam repondo. Não tinha o Grafite também, tinha o Leandro, tinha o Aloysio, tinha o Thiago Ribeiro, o Tardelli, que foi emprestado, né, pro São Caetano e pro PSV, tinha esses jogadores. Mas o São Paulo perdeu a Libertadores, perdeu a Recopa Paulista. O São Paulo podia ter ganho nessa temporada 5 títulos, uma coisa inédita. Podia ter ganho 5 títulos, não ganhou, por azar, perdeu pro Santos o Paulista, a Recopa pro Boca e a Libertadores pro Internacional. Mas ganhou o Campeonato Brasileiro. Veio depois de 2007, a eliminação Libertadores, o Juvenal fez um mandato muito bom. Onde foi o erro do Juvenal? Em 2009 ele demitiu o Muricy Ramalho. E a partir daí o São Paulo começou a passar por uma crise muito grande. Porque o São Paulo naquele brasileiro foi terceiro colocado. E por incompetência não foi campeão. Porque se o Muricy ficasse ele seria tetracampeão. E eu não tenho dúvida que o São Paulo ganharia em 2010 a Libertadores com o Muricy no comando. Pelo menos disputar a Libertadores. A gente ia ganhar, isso eu não tenho dúvida, que nos ideias o São Paulo seria campeão. Foi eliminado pelo Inter, e aí o São Paulo começou a capengar. Saiu em 2010 o patrocínio da LG, São Paulo trouxe alguns reforços de peso, em 2008 e 2009. 2009 veio o Washington, veio Renato Silva, Júnior César, montou um time para ser campeão, não conseguiu. E a gente via que o Juvenal estava começando a capengar. Então tudo que foi montado pelo Marcelo estava se desmoronando, e aconteceu no que mostrou o São Paulo hoje. Não desmerecendo o Juvenal, a importância dele foi muito grande, porque até hoje é a única equipe tricampeã brasileira seguida com o mesmo treinador. Se o Flamengo conseguiu o tricampeonato, vai ser seguido, mas não com o mesmo treinador. Tem esse detalhe. Não é o mesmo treinador que vai conseguir isso como ele conseguiu, pelo menos clube, que é muito difícil. Deixa nos comentários, vocês torcedores do Palmeiras e torcedores do São Paulo, o que vocês podem falar de Paulo Amaral, Marcelo Portugal Gouveia, Carlos Fatini e, claro, o Mostafa Contursi. Deixe os comentários sobre eles, a importância deles para seus clubes, e deixe também o São Paulino sobre um pouco o Juvenal Juvencio. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like no vídeo, compartilhe o vídeo no grupo de Facebook, Telegram e WhatsApp, compartilhe no Twitter e no Instagram também. Me siga nas redes sociais, @Farratio no Twitter, Farratio no Instagram, Farratio no Facebook. E acompanhe o programa Fair Play todas as sextas às 21 horas na Rádio Cepan. Valeu, pessoal. Fique com Deus a todos. Até amanhã.